Olá, vamos continuar a aula. O que a gente viu na aula passada foi expressões regulares, né? A gente viu expressões regulares. Expressões regulares. Ou regex. Deixa eu pegar uma caneta melhor aqui. Tá, então, o que a gente está fazendo, na verdade, faz parte de um teorema. Um teorema maior. No livro é o teorema 1.54, para quem está acompanhando o livro, que diz que uma linguagem, se eu tenho uma linguagem, né, ela é regular, essa linguagem regular, se somente se somente se, né, isso que é bem importante, se somente se, então até a ida e a volta, se somente se alguma expressão regular a descreve. Alguma expressão regular a descreve. Então, uma linguagem regular, se somente se, uma expressão regular a descreve. Esse é um teorema que a gente está querendo provar. Então, na última aula a gente já começou a provar esse teorema, né? Porque são duas, né, ele tem duas direções, né? E a gente está provando cada uma das direções como um lema separado. Então, na última aula a gente viu um lema, né, que é o lema 1.55 aqui, que fala que se uma linguagem é descrita por uma expressão regular, se é descrita por uma expressão regular eu estou colocando regex, então ela é regular. Então ela é regular. Então o que eu estou querendo, o que a gente fez nesse teorema? Né? Se eu tenho uma linguagem e essa linguagem é descrita por um regex, então esse regex é regular. Para a gente provar isso, né, a gente vai ser dado a linguagem e um regex, né? Então se eu tenho uma linguagem, tem um regex. Então eu tenho uma expressão regular R, né? Então a expressão regular é R. E a gente mostrou na última aula como pegar essa expressão regular e transformar num autômato. Um autômato finito não determinístico, né? A gente viu que autômato finito determinístico e autômato finito não determinístico são equivalentes. Então na última aula a gente fez isso, né? A gente pegava o regex e mostrou, ó, com essas regras aqui, a gente consegue pegar um regex e transformar no autômato. Se uma linguagem, se eu consigo descrever essa linguagem como autômato, então essa linguagem é regular, né? Então eu parti da linguagem e descrevi essa linguagem, né? Desculpa, eu parti de um regex, então foi me dado um regex R, né? Tem uma expressão regular, e falei, ó, consigo escrever um autômato a partir dessa expressão regular. Então a linguagem que esse regex descreve é uma linguagem regular. O que a gente vai fazer hoje é a volta desse teorema aqui, né? Que é justamente, né, que é o lema 1.60, que diz basicamente que se uma linguagem é regular, se é uma linguagem regular, então ela é descrita por uma expressão regular.
né, por um regex. Então basicamente eu tenho aqui, né, eu tenho uma linguagem, agora eu tenho uma linguagem e essa linguagem é regular. O que a gente sabe? Se é uma linguagem regular, então eu consigo fazer um autômato dessa linguagem. Se eu tenho uma linguagem regular, eu consigo descrever um autômato, eu quero mostrar que eu também posso descrever esse autômato como um regex. Eu consigo escrever uma expressão regular desse autômato. Então, para eu demonstrar isso, esse teorema aqui que a gente vai trabalhar hoje, né, eu vou fazer o contrário. Veja que agora eu vou partir de um autômato finito não determinístico e quero chegar no regex. Né, então, essa aqui seria como a ida, né? Quando eu falo ida, a ida é da prova desse teorema aqui. Desse teorema, teorema ponto 54, né? Então a ida é, bom, eu te dei um regex, e tem uma linguagem que é descrita por esse regex, e falei, ó, esse regex eu consigo transformar num autômato finito não determinístico, ou determinístico, né? Os dois são equivalentes. E na última aula a gente mostrou, por exemplo, né, tem um exemplo, fui construindo, e esses passos mostram que eu consigo generalizar isso e pegar um regex e transformar num autômato finito não determinístico. Então, a expressão regular, essa expressão regular descreve uma linguagem regular. Aqui já é o contrário. Eu tenho uma linguagem regular e eu quero falar, ó, dessa linguagem regular eu consigo escrever um regex, né? Lembrando que se uma linguagem regular, ela tem um autômato que a descreve. Para a gente fazer isso, né? Então eu quero partir do autômato finito aqui e chegar no regex. Para fazer isso, eu vou definir um autômato, né? Um novo tipo de autômato finito chamado autômato finito. Isso aqui eu vou definir para demonstração. Autômato finito não determinístico generalizado. Que é generalizado, né? Então, autômato, vou chamar de autômato finito não determinístico generalizado. Então, vou definir o que é isso, né? O autômato finito não determinístico generalizado, né? É bem simples, né? Basicamente, eu vou mostrar como exemplo, né? Por exemplo, eu posso ter um autômato assim, né? Que eu tenho o estado 1, esse foi o estado inicial. Vou para um estado 2 aqui. E normalmente aqui a gente, né, na transição, a gente coloca o caráter que consumiu. No autômato finito generalizado, eu posso colocar uma expressão regular. Né? Por exemplo, eu poderia colocar A união com B, ou a estrela, né? Eu poderia colocar essa expressão. Então, para eu transitar do estado 1 para o estado 2, a string tem que obedecer essa expressão aqui. Então pode ser A ou pode ser B e concatenado com a estrela, né? Qualquer conjunto de caracteres que obedece essa expressão na string de entrada, eu faço transição de estado. Então, continuando o exemplo, eu posso ter, né, por exemplo, estado 2 e para outro estado 3. Vou chamar estado 3 de estado terminal. E aqui, né, eu posso consumir uma outra expressão regular. Então, esse aqui é um autômato finito generalizado. Então, a diferença está que, basicamente, a diferença, né, eu vou falar de outras diferenças também. Mas a grande diferença é que eu posso ter uma expressão regular nessas arestas. Quando a gente faz a transição, por exemplo, do estado 1 para um estado 2, a gente coloca, por exemplo, pode colocar A ou B, né? Mas isso aqui é basicamente estado 1 e transitado para o estado 2. Basicamente eu escrever A ou B.
Então isso aqui é a mesma coisa, né? Eu estou fazendo uma transição. Aqui é uma anotação que a gente está usando para simplificar, mas eu poderia escrever como uma expressão regular. Aqui eu vou com A ou eu vou com B, né? Então eu vou com A ou eu vou com B. Então, de certa forma, a gente já aplica isso, né, para descrever. Só porque o nó tão finito no determinista generalizado, a gente consegue escrever expressões mais complexas aqui. E ele aceita isso. Só que para esse autônomo finito no determinista generalizado, existem algumas condições, né? A primeira condição aqui que eu vou destacar, a primeira condição é que o estado inicial, né, no caso aqui o estado inicial, tem setas de transição. Setas de transição. Então, o estado inicial tem setas de transição para todos os outros estados. Para todos os outros estados. Então, o estado inicial tem setas. Eu escrevi setas duas vezes aqui. Então, o estado inicial tem setas de transição para todos os outros estados, mas nenhuma chegando, né, de qualquer outro estado, mas nenhuma chegando. Então, é bem simples, ó. O estado inicial, que é esse estado aqui, ele tem seta de transição para todos os estados. Então, eu tenho uma seta de transição para o estado 2. E veja que ele não tem seta de transição para o estado 3, mas eu posso colocar uma seta de transição com o conjunto vazio aqui. Porque essa transição não existia, né, no exemplo que eu coloquei, mas eu posso colocar essa seta indicando que essa transição não existe. É meio estranho isso, mas essa seta, apesar dela, né, eu desenhar ela aqui, ela não existe, né, porque não tem como eu transitar no conjunto vazio. O conjunto vazio é um conjunto onde eu não tenho nada. Veja que conjunto vazio é diferente de string vazia. String vazia, você consome uma quantidade, né, essa quantidade é nenhuma string, mas apesar disso é uma quantidade. Já o conjunto vazio não consome nada, então quer dizer que não existe transição e não existe quantidade para você consumir aqui na nossa máquina. Então veja que todos os estados, né, existe só um estado inicial e o estado inicial tem seta para todos os estados, mas não tem nenhuma seta chegando no estado inicial. Outra condição que eu tenho é que apenas existe um estado de aceitação, então apenas um estado de aceitação. A gente sabe que no autômato eu posso ter um conjunto de estados de aceitações, mas no autômato finito não determinista generalizado eu tenho apenas um. E ele tem setas chegando de todos os outros estados, né? Então tem setas de todos os outros estados. Todos os outros estados. Mas não tem nenhuma seta para qualquer outro estado, né? Além disso, o estado de aceitação não é o mesmo que o estado inicial. Então, basicamente, o estado de aceitação, o estado final aqui, ele sempre vai ter estados, né? Ele tem seta chegando de todos os outros estados, mas nenhuma seta saindo para qualquer outro estado. Então, ele só tem setas apontando para ele. E além disso, né, o estado de aceitação não é o mesmo que o estado inicial. Então tem o estado inicial e o estado de aceitação diferentes. Outra condição que eu vou colocar aqui,
terceira condição. Vou colocar aqui em cima porque eu estou sem espaço na folha. Com exceção do estado inicial e o estado de aceitação, uma seta sai de cada estado para todos os outros e também de cada estado para ele mesmo. Então a seta sai de todos os estados uma seta sai de cada estado, uma seta sai de todos os estados para ele mesmo. Uma seta sai de, vou colocar cada, fica melhor. Uma seta sai de cada estado para todos. Isso aqui com exceção do estado de aceitação e o estado inicial. Tá, então só relembrando aqui tudo isso que eu escrevi. Então, o autômato finito não determinístico generalizado é um autômato onde as transições são descritas por expressões regulares mais complexas. Eu posso descrever como expressões regulares mais complexas e tem essas três condições, A primeira condição é que o estado inicial ele tem só seta saindo dele, ele tem seta para todos os estados, não tem nenhuma seta chegando. O estado final só tem setas chegando nele, mas nenhuma seta saindo, e existe apenas um estado de aceitação. E a terceira condição é que todos os estados têm seta, para cada estado tem seta para todos os outros estados. Então eu tenho seta do 2 para o 3, eu tenho que ter também uma seta do 2 para o 3 e uma seta do 3 para o 2. Eu teria que ter uma seta do 3 para o 2 aqui, porque eu posso colocar conjunto vazio, Eu posso colocar essa seta no conjunto vazio. Então vejam, o estado inicial só tem seta saindo. Desculpa, o estado está errado aqui. Eu cometi um erro, desculpem. Vejam só que o estado final, porque só tenho 3 estados aqui, O estado final, ele só tem seta chegando, não tem seta saindo, Então, apesar da minha confusão aqui, eu tenho estado inicial e estado final. Então, o estado inicial só tem seta saindo e o estado final só seta chegando. E todos os outros estados aqui, eu só tenho um estado, mas eu poderia ter vários outros estados aqui, que ele tem seta para todo mundo. Todo mundo dos outros estados aponta para todo mundo, Então, esse é o autômato finito não determinístico generalizado. Tá, eu tendo o autômato finito não determinístico generalizado, se eu tiver um autômato finito não determinístico, você pode ter um autômato aqui, eu tenho um estado inicial e tem esses estados finais aqui, posso ter vários estados finais. Para eu transformar esse autômato aqui num autômato finito não determinístico generalizado, eu vou desenhar ele aqui de novo. Esse é o autômato finito não determinístico, a versão generalizada. Eu teria os meus estados, que antes eram estados finais, agora vão ser vão apontar para um novo estado final, porque eu só posso ter apenas um estado final. E essa transição eu posso transitar com string vazia, Posso transitar com string vazia aqui. E o estado inicial aqui, anterior, eu posso também, para um autômato finito não determinístico, eu posso ter mais de um estado inicial. Então eu vou criar um estado inicial aqui e apontar para o estado inicial antigo, também com string vazia. E aqui dentro eu vou apontar para todo mundo, Então para todo estado aqui, todo mundo vai apontar para todo mundo. Onde não existe aresta, eu posso criar uma aresta, posso criar uma aresta com conjunto vazio. Então veja que eu também vou ter esses aqui viram estados, e esses estados aqui eles teriam que ter a aresta apontando para esse aqui,
E esse estado, ele tem que ter aresta, também apontando para o estado inicial aqui com o conjunto vazio. Então eu tenho apenas um estado inicial, apenas o estado final. O estado inicial só tem seta saindo, o estado final só tem seta chegando. E para todos os outros estados tem seta saindo e chegando para todos os outros estados. Então um autônomo finito não determinístico eu consigo transformar ele em um autônomo finito não determinístico generalizado. E uma propriedade interessante, que é isso que é importante para a gente aqui, para a gente trabalhar com autônomo finito não determinístico generalizado, é que suponha que eu tenho um estado QI, eu tenho um estado QJ, eu vou ter um estado QREM, que esse aqui é um estado que eu vou remover ele. Por que eu vou remover esse estado? Eu vou remover ele para mostrar uma propriedade interessante nos autônomos finitos não deterministas generalizados. Então, se eu transitar do estado QI para o estado QJ, eu posso consumir uma expressão regular, vou chamar de expressão regular, essa aqui diz expressão regular 4. Do estado QI para o estado QREM aqui, vou chamar de estado 1 aqui, R1, expressão 1, né? Vou consumir a expressão regular R1. Eu posso ter um laço aqui, né? Eu vou chamar de expressão regular 2. Esse QREM para QJ eu posso chamar de expressão regular 3, né? Então aqui eu tenho expressões regulares, um caráter só, é uma expressão regular, a gente viu isso na última aula. Ou pode ser uma expressão composta, né, uma expressão mais complexa. Né? O autônomo finito não determinista generalizado permite isso. O que eu posso fazer a partir disso é remover esse estado aqui. Posso remover esse estado. Removendo ele, eu posso reconstruir um outro autômato. Vou ter QI aqui. QJ. Só porque eu quero remover esse estado, mas manter. Eu quero manter esse autômato. Quero que essa máquina processe as mesmas strings que essa. Eu quero que as linguagens aceitas por essa máquina aqui seja a mesma linguagem aceita por essa. Eu quero remover esse estado, mas eu não quero alterar o que essa máquina reconhece. Né? Então essa máquina tem que ser igual a essa. Em questão de reconhecer uma string, reconhecer uma linguagem, aceitar uma linguagem. Então, vejam só, eu tenho do estado QI para o QJ, né? Só porque o que eu removi? Eu removi esse estado. Então, eu removi alguma coisa que era R1, depois vinha R2 várias vezes, e depois vinha com R3. Então, o que eu tinha antes era o R1, que transitava aqui. Né? Do estado QI, para eu transitar para QJ, vejam só. Eu poderia passar por R4 ou pegar esse caminho aqui. Então, de QI para QJ, eu posso escolher essa aresta e consumir R4, ou consumir essa aresta e consumir R1. Então, saindo do estado QI para o estado QJ, eu posso consumir aqui uma expressão regular, né, uma string que obedece a regra dessa expressão R4, ou pegar esse caminho aqui. Vejam só, se eu pegasse esse caminho, o que eu teria? Eu teria R1, a expressão R1, aí depois eu teria a expressão R2 várias vezes, que é R2 asterístico, depois eu ia pegando R3, se eu pegasse esse caminho. Ou eu posso pegar esse caminho aqui, que é o caminho do R4. Então vejam só, eu removi esse estado aqui, mas esse autômato e esse são iguais, né? Eles processam a mesma linguagem. Né? Então, o que eu tenho que fazer é pegar... Né, o segredo é, né, lembrando, eu quero uma linguagem, né, eu quero uma linguagem regular, né, então vamos
pegar outra folha aqui. Então lembrando o que eu quero mostrar. Eu quero mostrar se eu tenho uma linguagem regular, se eu tenho uma linguagem A, né, se A é regular, então existe uma expressão regular R, né, que descreve A. Então, se eu tenho A, que é uma linguagem, isso aqui é uma linguagem regular, então eu consigo descrever um autômato. É isso que eu quero fazer. Então vejam só, né? Se é regular, então se eu tenho uma linguagem regular, se eu tenho uma linguagem regular, então eu tenho um autômato. Então quero mostrar, ó, posso pegar esse autômato e transformar num regex. Vou fazer isso com um exemplo. Então suponha que eu tenho esse autômato aqui. Um aqui. Consome A. Tem outro estado aqui, consome B. Tem o estado final 2, né? Esse aqui é o nosso estado inicial. O estado final 2 e que consome A ou B. Então vejam só, isso aqui é um autômato, né? Então eu tenho uma linguagem regular que é aceita por esse autômato aqui. E a questão é, eu consigo escrever uma expressão regular a partir desse autômato? Então o primeiro passo é eu transformar esse autômato aqui no autômato finito não determinista generalizado. Então o que eu faço? Eu sei que nos estados iniciais não pode ter um laço para ele mesmo, então o estado inicial só tem seta saindo, e o estado final também não tem um laço, só tem seta chegando. Então eu posso criar um outro estado aqui, um estado S, um estado inicial, que aponta consumindo string vazia para esse estado 1. Estado 1 eu posso consumir A normal, e do estado 1 eu ir para o estado 2, né, consumindo B. E esse aqui antes era no estado final, né, que é onde eu tinha um laço aqui com A ou B. Ele vai para um outro estado. O estado A é um estado de aceitação, o estado final, né? Cria um novo estado final, lembrando que o estado final só tem seta chegando, o estado inicial só tem seta saindo. E para todos os outros estados, para cada estado ele tem que apontar para todos os outros estados. Então o estado 1 tem que apontar para o estado 2, que isso já está acontecendo aqui. E o estado 2 teria que apontar para o estado 1. Isso pode acontecer se a gente colocar uma aresta, conjunto vazio, né? Apesar de ter uma aresta aqui, ter uma seta apontando, não existe uma transição vazia, né? Então, isso é bem formalismo. Eu estou mostrando como exemplo, né? E eu não estou sendo tão formal, apesar que o formalismo segue esses passos, né? O que o livro faz, ele mostra um algoritmo que realiza esses passos aqui, né? E esse algoritmo é a prova, né? É uma prova por construção. Você mostra como construir uma conversão, né? Você mostra como pegar uma expressão regular, né? Desculpa, pegar uma linguagem regular, né? Se eu sei que é uma linguagem regular, eu consigo descrever um autômato e pegar esse autômato e transformar em expressão regular. Então a prova seria essa construção que eu estou apresentando agora. Lembrando que eu tenho A ou B, eu posso colocar isso aqui como A ou B, né? Que parece mais com a expressão regular. A, B ou A ou B acaba sendo a mesma coisa. Vamos deixar como A ou B, vou rabiscar isso aqui para a gente usar a expressão regular. E o que eu mostrei é que eu posso tirar um estado, eu posso remover um estado para eu manter a capacidade, né? Então vamos remover esse estado 2. Então vou criar eu tenho um estado inicial aqui, vou consumir string vazia e vou para esse estado 1. O estado 1 ele pode consumir A aqui, só porque eu não vou colocar um estado 2. Eu vou fazer um 1. Esse aqui é o estado de aceitação, né?
eu vou fazer um e ir direto para esse estado de aceitação. E eu removi o 2. Quando eu removi o 2, o que eu removi? Eu removi a transição do 1, 2, estado final. Então, de eu ir de 1 para o estado final, eu poderia consumir B, A e B várias vezes, e aqui eu consumi, aqui string vazia, né? Consumi string vazia aqui. Então, eu consumiria B, consumiria A ou B várias vezes, e string vazia, né? Eu não preciso colocar string vazia aqui, né? Então, eu teria isso aqui, né? E eu removi o B, então vejo que esse autômato é igual a esse. O que eu vou fazer agora é remover esse estado 1. Então, eu continuo com o estado inicial aqui. E agora eu vou direto para o meu estado A, o estado final. Removi 1. Mas quando eu removi 1, o que eu poderia fazer? Eu consumi string vazia, consumo A várias vezes, e consumo isso aqui, B, A ou B, estrela. Então vejam só, eu tenho o estado inicial e o estado final. Então, eu tenho esse autômato processando a mesma coisa que esse autômato aqui. Então vejam só, o que eu tive de resultado nesse autômato final é uma expressão regular. Então, essa aqui é uma expressão regular que descreve esse autômato aqui. Então, esse exemplo é simples, né? Eu peguei um exemplo simples aqui justamente para eu não gastar muitas folhas, mas imagine um autômato onde eu tenho vários estados, então eu posso ir removendo cada estado um por um até chegar no autômato onde tem 2 estados. E a regra da transição, o que vai ser aceito aqui na transição, vai ser exatamente o autômato, né? Vai ser exatamente a expressão regular que descreve esse autômato. Então, então vejo aqui, removendo os estados, como resta apenas o estado inicial e o estado de aceitação, esse rótulo aqui, ó, sobre a seta que une, né, o estado inicial e o estado de aceitação, é a expressão regular, e a expressão regular é equivalente ao meu autômato finito aqui, ó, né? Esse aqui é meu autômato finito. Esse autômato aqui é determinístico. Então, eu peguei um autômato finito determinístico, transformei no autômato finito não determinístico generalizado e fui removendo os estados, até chegar em 2 estados, e o rótulo que está sobre essa transição aqui é justamente a expressão regular. Então, se eu seguir esses passos aqui, eu consigo partir de um autômato, e se eu tenho um autômato, eu tenho uma linguagem regular, e fazendo os passos eu consigo chegar na expressão regular. Então isso prova, né, aquele teorema, o teorema 1.54, que diz se uma linguagem regular, vou botar o teorema aqui, né, basicamente, se uma linguagem é regular, se somente se, não, uma linguagem regular, se somente se uma expressão regular descreve, né? Então eu vou ter uma linguagem regular, eu vou conseguir a partir dessa linguagem escrever uma expressão regular. Da mesma forma, eu vou ter a expressão regular e conseguir descrever uma linguagem regular, né? Então, essa parte aqui a gente encerra essa demonstração, né? Mostrando a equivalência entre expressões regulares e autômatos e linguagem regular.